Nesse vídeo de hoje, a minha proposta é falar um pouco sobre a paranormalidade relacionada aos santos da Igreja Católica. É um assunto muito rico, de uma pesquisa muito extensa. O que é a paranormalidade? O que seria isso? Paranormalidade, eles são eventos ou fenômenos que estão além da compreensão científica. Esse termo, ele engloba eventos como telepatia, clarividência, psicocinese e entre muitos outros. Inúmeras culturas, elas relatam tais experiências, porém a ciência cética e também a psicologia atribui a maioria dos casos a ilusões cognitivas, erros de interpretação, enfim, ou seja, um funcionamento natural da nossa mente, da nossa psique. O estudo desses eventos, eles se dividem em perspectivas diferentes, e são pelo menos três: a psicologia, a visão científica em si e a espiritualidade. Só que hoje, especificamente, nós vamos nos concentrar na vida e na jornada dos santos da Igreja Católica que demonstraram esses fenômenos durante a sua vida, durante o seu sacerdócio e assim por diante. Então vamos lá, a Igreja ela classifica essas manifestações não como superpoderes, de forma alguma, mas como graças extraordinárias. São chamadas pela Igreja de carismas e são concedidas por Deus para fortalecer a fé e auxiliar na salvação de almas. É óbvio, como já vos disse, que na história da Igreja existem centenas e centenas de casos que não são possíveis de ser citados somente em um vídeo. A gente vai citar, são muitos, tá? São muitas coisas. Porém, nesse vídeo vão ser citados 5 fenômenos místicos, considerados místicos, como de fato são. É a bilocação, a levitação, os estigmas, a clarividência e a incorruptibilidade cadavérica. É a bilocação. O que seria isso? A bilocação é você conseguir estar em 2 lugares simultaneamente. Como é um dos exemplos mais famosos do século XX, nós temos o São Padre Pio de Pietrelcina. Existem inúmeros casos, porém o dele é um dos casos mais interessantes. Existem relatos de testemunhas que afirmaram que rezando, ajudando pessoas na Itália e em outros países, comprovadamente ele estava fazendo isso, mas foi comprovado que ele estava na clausura do convento de São Giovanni. Temos ainda o caso de Santo Antônio de Pádua. Em uma determinada situação histórica, o frade ele sente ali uma necessidade de ajudar o seu pai. Ele foi acusado de homicídio na cidade de Lisboa, em Portugal. Ele já tinha sido acusado. Só que o que acontece? Ele foi visto lá e logo depois ele já tinha reaparecido na Itália. Lisboa até Pádua são 1.880 quilômetros. Como se explica isso? Levitação é o fenômeno de estar suspenso no ar, sem nenhum tipo de apoio físico. São ao quais esses casos foram confirmados pequenos centímetros do chão, né? Ou durante êxtase, contemplação, oração, enfim. E nós temos aqui citados, obviamente, gente, eu repito, são muito mais casos, infinitamente. E aqui a gente cita, nesse vídeo, dois casos. O primeiro é o caso de São José de Cupertino, também conhecido como Santo Voador. Ele teve 70 episódios comprovados no seu processo. Como segundo caso, nós temos Santa Teresa d'Ávila. Foram relatados episódios espontâneos de levitação durante as intensas experiências de oração e contemplação, como eu já disse, ela tinha. Inclusive, ela mesmo relata na sua autobiografia, que chama-se Livro da Vida,
que ela sentia a experiência não como algo desejado, mas como força avassaladora que sentia uma energia vinda dos pés que a suspendia. Estou aqui com a transcrição do livro dela. Os estigmas é algo muito falado dentro de toda pesquisa que você vai fazer referente à religião, principalmente ao catolicismo. O que são os estigmas? Eles são os surgimentos espontâneos de ferimentos causados exatamente igual aos ferimentos causados na crucificação de Jesus Cristo. Então, Padre Pio, ele recebe essas chagas em 1918 e conta-se que elas sangraram durante 50 anos, até o dia da sua morte. Os casos da época eles foram amplamente pesquisados por médicos e é considerado um dos casos de estigmas mais longos dentro da Igreja Católica. É a de Santa Rita de Cássia. Enquanto ela meditava, conta os relatos, conta a história, que enquanto ela meditava profundamente diante da imagem do Cristo crucificado, um desses espinhos da coroa de Cristo teria se projetado diretamente para a fronte dela. Houve um ferimento que ficou aberto por mais de 15 anos e ela sentiu uma dor extrema e também o ferimento tinha um odor extremamente desagradável. No dia 22 de maio de 1457, quando ela vem a falecer, contam os relatos que a ferida ela cicatrizou completamente, ficando apenas uma mancha vermelha em sua testa. E o mais interessante do caso é que, a partir desse ferimento, que começou a exalar perfume de rosas. Evidência. O que é a clarividência? A clarividência ela consiste na habilidade de descobrir segredos, pecados não revelados e eventos futuros sem possuir conhecimento prévio. Nós temos o exemplo aí de Santa Catarina de Siena, que conseguia ler os pensamentos, ela sabia das intenções ocultas de líderes religiosos, de papas, de autoridades políticas. Nós temos um outro caso também muito interessante, São João Maria Vianney, ele também tinha essa habilidade sobrenatural. Ele conseguia enxergar, por assim dizer, os segredos mais profundos e o estado espiritual. Ele conseguia sentir isso dos peregrinos que aguardavam para se confessar com ele. Incorruptibilidade cadavérica dessa pessoa, desse ser humano que faleceu, passa pelo processo natural de decomposição, como qualquer outra pessoa. Vai passar pelo processo de decomposição. Só que nesses casos, eles não passam. Eles simplesmente ficam preservados por décadas ou até mesmo, como existem muitos casos, por séculos. Aqui, na minha pesquisa, o que eu fiz? Eu não tive como, por exemplo, citar cada um, porque esse vídeo ia ficar extremamente longo. Eu posso citar Santa Bernadette Soubirous, Santa Catarina de Labouré, o próprio São João Maria Vianney e Santa Rita de Cássia. Eles são corpos que até hoje eles estão preservados. O critério da Igreja Católica, que eu vou fazer a transcrição dele aqui para vocês, e ele está em concordância com a Bento XIV. Então, quais são as regras? Eu vou transcrever aqui para vocês, porque realmente isso aqui me chamou muita atenção. Tá? São 2 pontos principais. É não ter sofrido nenhum processo intencional de embalsamamento e manter a flexibilidade e frescor semelhantes ao estado em vida por muitos anos.
Então esses são os dois critérios principais para se considerar a incorruptibilidade cadavérica como um milagre, tá? Eu faço questão aqui de ressaltar um artigo do padre Paulo Ricardo, né? Ele fez um artigo, eu tive o prazer de ler esse artigo, que realmente é muito interessante, que o título do artigo é 5 razões para acreditar nos santos incorruptos da Igreja Católica, tá? E aqui é interessante a citação que ele faz, que é o seguinte, abre aspas, é importante notar que um corpo incorrupto não é indestrutível. Para evitar a deterioração causada pelo oxigênio e umidade, a maioria dos corpos expostos em relicários ao redor do mundo passa por tratamentos de preservação e é recoberta por máscaras de cera. Então, mesmo sendo considerados incorruptos, esses corpos, eles precisam passar por todo um tratamento, por todo um cuidado. É por isso, exatamente por isso, que todo corpo, todo local ao redor do mundo, onde se tem algum santo com corpo incorrupto, ele vai estar sempre blindado, ele vai estar sempre fechado. Além da própria sacralidade do respeito, que devem ser dados, existe essa questão do oxigênio, existe essa questão da umidade de vir a deteriorar o corpo de vez. Então é isso. Como eu disse no início desse vídeo, existem números. Eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, deixar bastante like nesse vídeo, para a gente poder trazer essa segunda parte, porque existem inúmeros outros fenômenos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou até o final. Quero pedir a inscrição de vocês, vocês ajudam muito o nosso trabalho a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês.